Então vamos lá, pessoal, para poder calcular o NOx, o número de oxidação. A primeira regra diz que sempre que se tratar de uma substância simples, o NOx vai ser igual a zero. Então, por exemplo, se eu tenho lá o gás oxigênio, O2, é um elemento só, é uma substância simples, então sempre vai ser zero. N2 igual a zero, F2 igual a zero, O3 igual a zero. Então, grosseiramente, você pode observar que sempre tem que a fórmula tem só uma letra maiúscula, tem um tipo só de elemento, é uma substância simples, sempre valerá zero, ok? Quando se tratar de um íon, ou seja ele um cátion ou um ânion, seja ele perdendo ou ganhando elétrons, você vai observar que ele tem um expoente ali com um sinalzinho, né? Aí nisso, a própria carga é o valor do NOx. Então, por exemplo, se eu tenho Na+, então no caso Na, que é o sódio, é o cátion sódio, o NOx vai ser mais 1. Se eu tenho F do flúor, F menos, aí quer dizer que vai ser o NOx igual menos 1, porque é só o sinal, né? Vale 1. Se eu tenho Al3+, lá um expoente 3+, o NOx vai ser mais 3. Então, se tratando de um íon, basta repetir o valor da carga. Quando se tratar de substâncias compostas, aí vale essa regrinha, essa tabelinha que foi dada no PET. Ela vai ajudar bastante a fazer as questões que foram propostas. Quando se tratar de substâncias simples, guarde o seguinte: alguns elementos têm NOx fixos, tanto que eu tenho os valores aqui na tabela. E sempre a soma algébrica de uma substância composta tem que dar zero. Aí isso vai te possibilitar calcular o valor de alguns elementos que o NOx não é fixo, ok? Aí nisso, isso com o hábito a gente vai memorizando, mas, por exemplo, o hidrogênio, na maioria das vezes, o NOx vale mais 1. O oxigênio vale menos 2. Tem as exceções aqui, mas vamos no básico primeiro para a gente fazer um aprofundamento, tá? Então, o hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Aí a gente vai para aquela parte da tabela periódica em que eu tinha a primeira coluna, que são os alcalinos, vale mais 1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Os alcalinos terrosos, que é a segunda coluna, o NOx vai valer mais 2. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário. A família 17A, ela vai ter o flúor, cloro, bromo e iodo. O NOx sempre vai valer menos 1. Ou melhor, na química não existe, sempre vai valer. Na maioria dos casos valerá menos 1. Certo? Fica mais fácil, mais claro para vocês se eu mostrar exemplos, né? Então vamos aqui nesse exemplo do F2. É uma substância simples, então por isso que o NOx vale 0. Se aqui tivesse um sinalzinho, só um menos, aí valeria menos 1, porque aí seria um íon, ok? Mas vamos atentar-se aqui a esses dois exemplos, que são substâncias compostas. Aqui a gente monta meio que uma equaçãozinha, simples, basta ter atenção. O hidrogênio, eu acabei de falar para vocês que o hidrogênio, o NOx dele vale mais 1. Esses números que acompanham aqui a substância, no caso, é a quantidade de átomos. Eu tenho que multiplicar pela quantidade de átomos que o elemento tem. Então, no caso aqui, ó, já vou pular pela segunda linha para ficar mais prático. O hidrogênio, ele tem 2 átomos vezes o valor dele, que é mais 1. Então, 2 vezes 1. O S, que é o enxofre, ele não tem um NOx fixo, é variável. Então, eu não sei o valor, repetir a letra. É como se aqui fosse o X, né, que eu tenho que buscar. O oxigênio, ele vale menos 2. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio, 4 vezes menos 2. Sempre a soma tem que dar 0. Então, por isso que 2 vezes 1, 2. O S eu não tenho. 4 vezes menos 2, menos 8. Sempre igual a 0. Resolvendo aqui, ó, conserva o sinal S, isolo, né, o enxofre. Conserva o sinal do maior e subtrai sinal, né, menos. 8 menos 2, 6. Eu quero saber o valor do enxofre, por isso que esse 6 é para cá. Ele troca de sinal, por isso que o enxofre vale 6. É uma equação, né, de primeiro grau.
Vamos ao exemplo aqui do ácido fosfórico, H3PO4. Então, são 3 átomos, 3 vezes 1. O não metal, aqui no caso, o fósforo, não tem. O oxigênio são 4 átomos, 4 vezes 2. Resolvendo aqui, lembrando que sempre ao final vale 0. Então, no caso aqui, vai ficar 3 mais P, 4 vezes 2. Passa aquela continha que conserva o maior, subtrai. P menos 5 é igual a 0. Então, por isso que o enxofre vai valer 5. Então, isso aqui são substâncias compostas. Então, vale a regra dos NOx fixos e não pode esquecer que sempre ao final valerá 0. E quando se tratar de um íon diatômico, sempre ao invés de 0 vai valer o valor que tem aqui, ó, da carga. Então, se fosse só NH4, eu faria a continha aqui igual a 0. Mas como aqui tem o mais 1, então no final aqui de toda a conta tem que valer mais 1. Se você buscar, no caso, o N, ele não é fixo, então repete a letra. O hidrogênio, ó, você já até decoraram, ele vale mais 1. São 4 átomos de hidrogênio, então 4 vezes 1, 4, né? Sempre aqui, se ele é um íon, aí eu tenho que repetir a carga. N mais 4 é igual a mais 1. Aí, no caso, eu trago 4 para cá, por isso que N mais 1 menos 4, conserva o sinal do maior, subtrai, por isso que o nitrogênio vale menos 3. Certo? Aqui já vale a pena a gente já aprender. Então, no caso, sempre uma reação de oxo-redução, a troca de elétrons entre os participantes. É chamado de reação redox. Ela sempre é uma reação que ocorre simultaneamente. Eu vou estar tendo transferência de elétrons, um perdendo, o outro ganhando. Um precisa do outro para acontecer. Toda vez que o elemento ele ganha elétrons, a gente considera que o NOx diminui. Aí esse processo é chamado de redução. E toda vez que a reação doa, o NOx aumenta. Aí esse processo é chamado de oxidação. Aí, no caso aqui, o participante da reação que sofre oxidação, ele precisa do outro. Ele precisa que outro perca. Então, por isso que ele é chamado de agente redutor. Então, sempre ao contrário. Aquele que sofre oxidação é o agente redutor. E aqui segue o mesmo raciocínio. Sempre aquele que sofre redução é chamado agente oxidante. Ok? Já dá para começar por essa explicação a fazer a atividade que está proposta no PET. Quem chegou até aqui, meus parabéns. E vamos que vamos.